Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez, lembrando a todos que o nosso QR Code com as mídias sociais está bem aqui, para todos que quiserem interagir, fazer perguntas e assim por diante. Hoje, nós estamos aqui com mais um convidado, uma pessoa diferente. Eu gostaria de apresentá-lo com algumas coisas. Primeiro, ele é um amigo querido, um amigo de agora já uma data relativamente longa. Uma pessoa que eu estimo bastante, uma pessoa companheira, uma pessoa boa. Eu nunca vi ele não sorrir. É um cara que sorri o tempo inteiro. Mas, fundamentalmente, ele está aqui porque, definitivamente, é o melhor endoscopista que eu já vi. Maravilha. Aí já começou o podcast. Começou com tudo, meu irmãozão. Doutor Eduardo Greco. Como você está, meu amigo? Mestre, começar dessa forma é maravilhoso, né? Porque vindo de um amigo, a gente não ia esperar diferente. Mas de um amigo como você, que eu conquistei, né? Sou amigo da família, né? Tive o seu paizão lá como um primeiro contato entre nós dois. E no final, hoje viramos grandes amigos. É um prazer estar aqui nesse momento, podendo passar essas informações para as pessoas e saber que eu trabalho ao seu lado, né? O mais importante é que somos amigos de trabalho e aí... Trabalhamos juntos, acho que o tempo inteiro, né? Tempo todo. Eu acho que isso é a complementação absoluta Exatamente, né? Das nossas áreas, né? Eu tenho você é um grande... Você disse endoscopista, você é um grande cirurgião bariátrico, né? Veio do sangue do pai, um maravilhoso cirurgião bariátrico. Forte abraço para você aí, meu amigo. Você é um grande cirurgião bariátrico. E eu trabalhando com endoscopia bariátrica, e desde o início eu vou ter que deixar muito claro o grande apoio, né? Você, a família, o Instituto Castro, sempre apoiou a endoscopia bariátrica, sempre apoiou os endoscopistas. Nunca houve briga, hein? Né, rixa, uma coisa absurda. Porque tem gente que tem rixa, né? Muito. Nossa, não pode mandar, não pode. Eu acho que é uma complementação absoluta, cara. Total, Leandro. Começamos com muito, hoje já dizimiu bastante, porque a gente conseguiu mostrar que não estamos tomando lugar de ninguém. Você pode falar muito bem sobre obesidade. O que tem de paciente para ser atendido, pensar que só 2% dos pacientes que têm obesidade procuram o médico e mesmo assim, não é brigar. Quanto mais se falar, quanto mais divulgar, quanto mais métodos novos, cirurgia, medicação, endoscopia, é levar à tona informação para as pessoas, para que elas busquem o profissional. E se eu não consigo, o meu método não é eficaz, Leandro, por favor, opere esse paciente para mim, não é assim, Leandro? Eu acho que tem que ser dessa maneira, né? Porque a obesidade é essa doença complexa que não acaba. Nós precisamos combatê-la ao máximo, porque acho que é uma doença grave e que está virando uma pandemia, né? Está virando não, acho que já é uma pandemia. É uma pandemia, você pega o Brasil, né, 25% de obesos, números maiores, né, que a maioria dos países do mundo, 50% já no sobrepeso. A gente pode falar um pouquinho de obesidade infantil, então é só um crescente que as pessoas precisam tratar igual você, de Instituto Castro, eu com a Clínica Eduardo Greco, a gente tratar com seriedade, né, sem milagres, equipe multidisciplinar, né? Você investe inteiro, né? Psicóloga, nutricionista, a gente trabalha, né, com equipe, faz um preparatório cardiológico para os pacientes chegarem numa condição operatória e buscar, para quem está nos ouvindo, que existe o melhor método para cada paciente. Né, os números, a medicina, o livro é uma coisa, né, Leandra? Mas como é que você seleciona ali? E outra, eu acho que às vezes o que não dá certo uma coisa tem que dar certo a outra. A gente tem que ajeitar o paciente para melhorar a vida dele. Acho que esse é o ponto fundamental. Exatamente. E uma coisa, não sei se eu estou errado em colocar desse jeito, mas é o meu pensamento. Eu acho que uma das principais coisas é algumas coisas da endoscopia que a gente já consegue tentar impedir o cara de chegar na obesidade, né? Exatamente. Talvez pegar ele bem mais precoce do que ter que fazer. Porque a cirurgia de obesidade, querendo ou não, é uma coisa muito mais agressiva, né? Sim, eu acho que a endoscopia, ela tem um quesito de não ser tão agressivo e chegar num resultado maravilhoso. A cirurgia, eu posso falar, eu era residente do nosso grande professor Garrido, né, na Beneficência Portuguesa, quando ele começou a fazer as primeiras cirurgias e com coisas, né, acontecia de tudo. De tudo. Né, coisas graves, mortalidade, etc. Hoje chegou num patamar de excelência absurda. Então a cirurgia bariátrica hoje é o grande tratamento da obesidade, quando a gente fala daquele paciente que é um paciente de difícil controle, um paciente que já está muito obeso, que é um paciente que tem índices, né, acima de 40, 35, cheio de comorbidades, né, Leandro? Você tem que partir. Agora, você pegar esse paciente que está no sobrepeso, é um obeso leve, e não dá nada de opção, olha, né, já ouvimos os absurdos, engorda para, né, pra operar. Alguns colegas que infelizmente engorda para te operar. Cara, absurdo. Então,
A endoscopia veio ocupar esse espaço de tentar evitar com que esse paciente chegue. Mas a gente sabe que é uma doença crônica, né? A gente trata, alguns pacientes vão voltar e eu vou falar, Leandro, ó, a gente tentou, mas esse paciente realmente precisa de uma cirurgia. Agora, se a gente ofertar tratamentos hoje menos invasivos, tratamentos, né, que você tenha esse paciente escapando de chegar na obesidade, por que não? Com certeza. Fala para mim então uma coisa. Você tocou numa coisa que eu não sabia. Você faz criança também? Faço. Então, A partir muito de que interessante, exatamente. Então, para você ter ideia, nós já fizemos sutura endoscópica, que a gente pode falar um pouquinho, né? Então, para quem está começando a ouvir nosso bate-papo, a sutura endoscópica hoje é uma técnica apoiada por vocês. Com certeza. Que nós trouxemos, né? Desenvolvemos no mundo junto com o seu amigo, meu amigo Manuel Galvão Neto. Então, desde 2011, com a sutura endoscópica, Espanha, né? Alemanha, depois Estados Unidos, e a gente trouxe para o Brasil em 2017. E a sutura hoje ela é um método de costurar esse estômago menos invasivo e a gente pode trabalhar com os adolescentes sem problema nenhum. Claro que 12 anos. 12 anos. Então eu tenho duas irmãs, 12 e 13 anos, é uma história legal de contar, né? Porque assim a gente exemplifica sobre isso, né, André? Preparar esse paciente. Então prepara a família, você também pode falar um pouquinho da experiência com adolescentes, psicólogo infantil, endócrino infantil, para a gente ver que momento da adolescente essa criança se vai interferir ou ajudar. Muito pelo contrário, todos aprovam e vai ajudar. Preparou a família para que essa adolescente entenda o que ela vai viver. E olha, depois, na festinha de 15 anos, nada melhor do que ser convidado e lá ver a felicidade da menina dentro do vestido. Então, assim, porque é um método pouco invasivo. E eu vou falar para você, eu acho fantástico, porque, na verdade, embora a nossa sociedade de bariátrica fale acima de 16 anos para a cirurgia, sinceramente, às vezes eu me sinto desconfortável em operar pacientes abaixo de 20. Eu acho que a cirurgia é uma coisa um pouco mais agressiva. Concordo. E aí eu acho super interessante porque nós temos que tratar essa criança já desde cedo, né, cara? Porque, exatamente. Não tem nada melhor do que ele poder entrar na adolescência numa situação melhor, numa situação mais... E o adolescente nos métodos endoscópicos não é um método irreversível como a cirurgia que você vai alterar, né? A questão do odeno, do intestino, absorção de vitaminas, etc. Acho que você tem que preparar melhor. O endoscópico é o que a gente falou, né? É essa ponte de evitar que essa criança, que esse adolescente parta para uma obesidade maior. Então é esse momento da gente poder intervir e se ela não seguir esse caminho, infelizmente lá na frente vai para o Leandro, né, André? Cara, segurar. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que só o fato dela estar fazendo uma tentativa legal e tá tendo um resultado, o trauma psicológico, mesmo, eu engravidei, vou ter que engordar um pouquinho lá na frente, pá. O trauma psicológico é muito menor. Sim. Hoje em dia nós temos... Eu estava discutindo aqui com o pessoal, antigamente, né, uns 10 anos atrás, acho que a gente pegava muito paciente com obesidade que chegava e falava que ele engordou depois da vida adulta. Começou a trabalhar, a mulher que engravidou, pá. Hoje, nós estamos pegando cada vez mais pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, eu fui obeso a vida toda, desde quando eu sou uma criança obesa, né? Eu nunca me vi magro. Exato. Eu nem sei o que é estar magro, né? Estar nunca magro, tal. Tanto é que você vê coisas do tipo de mulheres, muitas vezes, ou homens ali, mas mulher acho que é talvez um pouco mais comum, de falar assim, eu tenho 1,60 m, doutor, se eu chegar a 70 quilos, nossa tá senhora, bom. Né? Porque... E eu fico olhando e falo, cara, mas 70 quilos você tá em sobrepeso, nós queremos que você volte. Mas eu tenho 110, 120 a vida inteira, doutor. Eu não aguento. Vai disso, eu acho que conseguir tratar a criança é um ponto fundamental. Isso é interessante. Eu discuti muito com as psicólogas aqui como tratar essa criança, porque no instituto a gente acaba não conseguindo cirurgicamente, né? Eu deixo na mão do endócrino, do nutricionista. Não são todas. E tendo esse trabalho, porque a gente tem o endócrino, a psicóloga, a nutri, muitos adolescentes também partem para esse lado que é você reorganizar a rotina da criança, o estímulo à atividade física e dieta, e aí elas não vão para uma intervenção. Então, o que acho que é legal isso a gente divulgar é para que procure, né? Que você diz, procura um instituto, não dá para te operar. Mas se você topar, e as crianças, adolescente, ele quer, né? Porque ele já está naquela fase na escola que é o bullying. Hoje em dia não tem jeito, né? Eles têm muita dificuldade. Sofre, nossa, né, a menina que não consegue pôr roupa, é o menino que não consegue... Não arruma namorado, o menino tem vergonha de tirar a camisa, não quer mais ir, não vou no sítio do meu amigo porque eu não consigo ficar sem a camisa. Então, acho que é uma alternativa, mas ao mesmo tempo, que eu acho que é o fundamental sempre da gente levar na informação, é que as pessoas precisam procurar um médico.
sabe? Não é puxando sardinha para o Instituto Castro, mas pessoas que trabalham com seriedade a obesidade, as pessoas hoje elas têm medo, né? Você vê a Sociedade de Bariátrica fez esse levantamento e as pessoas, em primeiro lugar, né? Por que elas não procuram um médico para tratar a obesidade? Primeiro, morrem de medo de ter que se tratar e se cuidar e o que vai ter que fazer na frente do médico, né? Segundo, né, Leandro, acham que não precisa, né? Então tem muita gente que está fora do peso e fala, não, a velha história de eu sou gordinho, mas eu tô saudável, né? Não esperando o futuro que vai acontecer. A história do feliz, né? Sou gordinho e feliz, se aceite. Exatamente. E coisas do tipo que eu acho... Feliz você pode ser em qualquer horário, mas saudável, não vai definitivamente você não é. Né? Não vai ser. Então a gente exatamente, não é... Tem que mudar, né? Não é questão de preconceito, apologia A, B ou C, mas você tem que pedir para que as pessoas cuidem, né? Claro, você não é condenar a pessoa que está na obesidade, muito pelo contrário, porque elas já sofrem, né, o dia a dia. O cara, mas ele não quer estar obeso, entendeu? É ruim para ele se movimentar, é ruim para ele trabalhar, é ruim para ele dormir, é ruim para ele a situação com a esposa, a mulher tem vergonha do marido. Então, começa a criar uma série de situações em que trabalhar essa obesidade, óbvio que ele vai estar extremamente feliz, e os dois lados, né? Além de você ter o lado estético, essa situação não é só isso, é o que você falou, é colesterol que abaixa, é o risco do diabetes, é a coronariopatia, é tudo isso para jogar fora, um monte de remédio que vai embora. Sem dúvida. E me fala um pouco mais, e o balão, como é que você vê nessa história? Você também põe balão em criança ou não? O balão é mais difícil, né? Dos adolescentes é mais porque a tolerância é muito mais difícil. A aceitação, né? É difícil. A aceitação é mais difícil, Leandrão, porque o balão, outra história, né? Brasil, o seu paizão lá vivenciou isso. Hoje o Brasil é o país que mais coloca balão no mundo, são mais de 50 mil casos. É uma referência para treinamentos e tratamento, etc. Mas ele é um método hoje que também é aquela situação de você estar muito bem indicado, porque é um tratamento temporário, né? Um tratamento que o balão ele vai ocupar o espaço dentro do estômago de quem tiver com esse balãozinho, e ele é um tratamento que vai fazer a pessoa perder aí uns 15% do seu peso. Então você tem que ver, a pessoa que está com sobrepeso, por algumas situações, é bem legal e precisa de um momento. Agora, se a paciente está com peso muito maior, etc., ela precisa entender que às vezes não vai conseguir esse resultado legal. Então, o balão hoje, por exemplo, a gente tem muito daquela paciente que, olha, eu sempre fui magrinha, diferente desse outro que você passou agora, né? Mas, doutora, eu ganhei peso porque eu engravidei, ou porque eu mudei de trabalho, ou porque eu tive uma viagem. Então, assim, eu estou fora do meu peso, né? Mas eu sou magra. Se eu perder um pouquinho, eu resolvo, é esse, né? Perfil legal, né? Doutor, eu vou casar, eu sempre fui magrinho, eu tenho um objetivo, algumas... Então a gente precisa focar para que o balão, a pessoa entenda que daqui 6 meses a gente vai tirar o balão. E quando eu tiro o balão, eu falo ao paciente, pôr o balão, Leandro, não tenha dúvida. A gente tem mais de 4 mil balões colocados desde 2007. Ou seja, vai perder peso. Todos os pacientes perdem peso. Agora, o grande segredo é o dia que tirar o balão... Manter o peso. É porque o paciente está sem nada. E é o que eu falo sempre para o paciente, né? Manter é a parte difícil, não é perder peso. Exatamente. Perder, você faz uma dieta que você perde. Às vezes você não se manteve na dieta, por isso você não perdeu o que você queria. Operou? Quantos pacientes que você operou que não emagreceu, Leandro? Não emagreceram? Nenhum. Tanto é que o pessoal fala assim, minha cirurgia não teve sucesso. Não, você voltou a ganhar peso. É diferente. É diferente. Não emagrecer, não tem, cara. Não tem. Até porque passa toda aquela parte da dieta mais pegada, né? Do começo. Então, o preparo é fundamental. Então, o paciente para o balão é um preparo psicológico e nutricional bem importante. Entender esse perfil do paciente que precisa perder 15%. Ou, a gente tem alguns casos, né? Que a gente já trabalhou em conjunto. Sim, pacientes de 384 quilos. Você lembra daquilo? Com certeza. Como é que você opera esse paciente? Não opera, né? Você sabe que tem um limite. O nosso limite para cirurgia o mundo ideal seria 200. Até os 230 ali. As mesas não aguentam, cara. Não tem mesa, não tem jeito. Assim, e para o paciente desse, extremamente inflamado, e a anastomose, a costura daquele... Não tem. Vai abrir tudo. Então, trabalha em conjunto, né, pessoal? O que aconteceu? 384 quilos, fizemos o balão, fizemos sutura, foi pro Leandro, fez sleeve, o cara tá hoje lá com 170 quilos, maravilhoso da vida, 2,20 m. O cara não saía, né, bombeiro para tirar o cara de casa. Então, o balão também para isso. Na verdade, né, Leandro, o balão veio para cá, para essa situação de o super obeso, aquele obeso que não tinha condição cirúrgica, porque o balão é menos invasivo. Esses pacientes dá para fazer meio acordado, o cara. É isso aí. Prepara o paciente. A hora que ele perdeu bastante peso, vai
faz lá bonitinho, vai para sua cirurgia bariátrica. E aí a gente entendeu que para esse paciente do sobrepeso, obeso leve, que precisa de 15% e tem um objetivo mais diferenciado, né? Aquele gordinho da vida toda, o resultado vai ser bem legal. Você acha que foi muito banalizado o balão pelas equipes? Tem muita equipe que banalizou, tipo, colocou em tudo que é lugar. Muito. Cara, o que eu vejo de paciente chegar aqui e falar, doutora, eu peguei um anúncio na internet, aí eu pus um balão, sei lá onde, numa clínica. Esse é o grande problema. E aí, que acompanhamento? Não, eu pus o balão e voltei lá depois para tirar. Zero. A gente brinca no meio endoscópico que tem os endoscopistas bariátricos, né? Que tem... Gasta dinheiro com psicólogo. Gasta dinheiro não, né? Investe, né? Em psicóloga, em nutricionista, no cardiologista. Entende a doença, vai lá no Hospital San Genaro operar num hospital de excelência com anestesista e tem o baloeiro. Que é o cara que está numa clínica, que coloca o balão, não tem nada, não tem estrutura, até mesmo na clínica, infelizmente, aí a gente vê algumas atrocidades, pessoas que, infelizmente, né, alguns casos de complicações com o balão intragástrico, e isso acaba fazendo com que isso afasta o paciente. Porque essa notícia ruim, né, Leandro? Ela chega muito mais do que todos esses monte de pacientes que estão bem, né, com resultados positivos. O balão é super seguro, né, cara? Não tem nada ali, o balão é um negocinho super tranquilo de uma maneira geral. É muito seguro, muito eficaz. Agora, por essa tranquilidade, essa segurança, cai na mão de gente errada, banaliza, que é o que você falou. Aí o cara faz uma clínica sem estrutura, o paciente passa mal lá dentro, né? A gente viu, eu fiz parte do conselho do estado do CRM, da parte da endoscopia da parte de ver casos, a gente vê casos absurdos. Né? O paciente que morreu na clínica, o paciente que ficou sem assistência, o paciente que o balão estoura, não sabe quem é o médico. Chega no hospital, mas quem pôs seu balão? Nem lembro mais, eu pus numa clínica ali. Você sabe que isso não pode muito, né, cara? Não sabe quem colocou, velho. Como assim você não sabe? É um absurdo. Mas eu não vou falar só do balão, porque... eu recebo às vezes pacientes que eu chego e falo assim, você operou? Não operei de obesidade. O que você operou? Não sei. Então, você manda lá, Edu, faz uma endoscopia pra mim que a gente não sabe nem que cirurgia o cara fez, né? Cara, que coisa absurda, né? Isso é o grande... banalização. O pessoal tem que procurar profissionais, investiga. Hoje tá fácil, né? A gente tava aqui no bate-papo antes de começar falando sobre internet, Instagram, Facebook, tá tudo ali, né? Você consegue procurar. Cuidado com essas propagandas, ver essas causas aí com clínicas de estética que tá acontecendo, para que infelizmente os métodos não morram, porque senão afasta as pessoas, né? E quem precisa acaba justamente não fazendo, né? Não vai usar, não vai atrás. E eu falo pro paciente, né? Eu falo, o seu resultado, você não tem noção, não é importante para você, é importante pro seu amigo, pro seu vizinho, para todo mundo. Se você não adere ao tratamento, se você não faz uma propaganda legal sua, nenhum outro paciente vai voltar. Então, você sabe, você tem uma clínica... Pode ter Instagram, pode ter mídias, é tudo. Mas o nosso maior tesouro é o paciente. Perfeito. É ele que num resultado positivo, aí o marido toma coragem e vai fazer, é amigo, o boca a boca entre os pacientes. É o que traz. É o que traz. Você está com o seu instituto lá, por quê? Porque funciona direito. Senão, se o cara trabalha errado, a única coisa boa é que esses caras que vão nesse mundo aí, a hora que você vai vendo, os caras vão desaparecendo, né? Porque... o paciente não leva mais ninguém, a clínica do cara começa a ter dificuldade. Sumindo, né? Então a gente precisa estimular isso, mostrar para o paciente que ele precisa aderir ao tratamento, ficar em cima, nutricionista pega no pé. Eu tenho a Angeliquinha lá que não para, liga para o paciente, marca consulta. A gente, né, tem a rotina nossa de estar em cima, de cuidar, mas a equipe multidisciplinar segura esse paciente com a gente e não deixar com que se banalize. Tem que abraçar, né? Tem que abraçar, não tem jeito. Quantas gastroplastias você já fez endoscópica? 2.000 mais ou menos. Você quer chamar de sutura, de gastroplastia? Você manda aqui, o podcast é seu, mestre. Você manda, peraí. Como é que vocês estão chamando? Hoje a gente... Sleeve endoscópico. Começou com o sleeve endoscópico, a briga, aí o Galvão, não, vamos dar o nome de gastroplastia endoscópica. Hoje se fala muito da sutura, né? Então a gente faz uma sutura endoscópica ou a gastroplastia. No Brasil, mais de 10 mil casos hoje, né? O país que mais opera também. No grupo, como a gente começou grande, todo o nosso grupo, se a gente somar, já dá 2.000 pacientes. Então, assim, também um procedimento super seguro. Aí já estamos num patamar, não é cirurgia, né? Você, meu amigo Caetano, Almino, esse povo todo que sabe disso. Nunca competimos com a cirurgia, muito pelo contrário. De maneira alguma. Estamos somando e é uma técnica pouco invasiva. Ela não traz as situações de
ter que tomar vitamina, ter que tomar ferro, é porque é só uma restrição, né, Leandrão? É uma cirurgia plástica para facilitar o pessoal que escuta. Dentro do estômago a gente faz uma plástica, o estômago grandão de 1,3 litro vai para 300, fica menorzinho, e o paciente tem uma saciedade. Reduz, não igual na cirurgia, mas a questão da grelina, do hormônio da fome. Então o paciente ele come pouquinho, fica saciado. Só que aí você tem esse paciente com você 2, 3 anos, numa situação melhor. Então esse paciente ele tem um pós-operatório super tranquilo, ele volta para a vida dele em 2 dias, ele está voltando para trabalhar, claro, água, chá, gelatina, vai seguir uma dieta extremamente restrita, e na sutura a gente já parte para algo de 20%, 22%, alguns casos 25%. Então você já tem resultados superiores e mais a longo prazo. E a dedicação do paciente, né? Não tem jeito. Quando você fala 22% é uma média, né? Exatamente. Tem pacientes que perdem. Tem paciente que vai para 30% que a gente fica feliz, e tem aquele que o começo te dá quanto, né, Leandro? 15%, abraça 15% e não perde mais. Não perde mais. Mas eu acho que é muito da dedicação do paciente. Exatamente. Sabe? Assim, se o paciente não entender, que é o que a gente fala sempre, comer direito, fazer escolhas alimentares, o cara que muda um pouco a vida de ser sedentário. Eu e você, Leandro, do que eu te conheço, né? Você tem a mesma sensação que eu. É engraçado isso, né? A gente está com o paciente lá, você está conversando, consulta de 1 hora, explicando tudo, às vezes está a esposa, a família e tal. Acho que ele fica olhando para mim assim, eu tenho certeza que é igual para você, falar, pô, acho que esse cara não quer me operar, meu. Acho que esse cara não quer me costurar. Rolo, né? O cara tá me falando tudo, que tem a dor, que não sei o que daqui 2 anos, se né, o estômago vai dilatar, e cara, a gente tem que contar pro paciente a realidade. Ele vira teu amigo, ele confia em você. Então, isso é fundamental. Né? O cenário, vamos dizer assim, o cenário é mais caótico, porque o melhor cenário exatamente, é o resultado. É a alegria, cara. É o resultado. É a alegria. E é o que você disse, não é infalível. Você tem números melhores para falar da bariátrica, mas hoje a gente tem em torno de 12% já de pacientes com reganho de peso depois de 3 anos. Vamos falar dos 88% que estão felizes, né? Cara, é sempre assim, né? Se a gente comparar com o tratamento clínico... Exato. Cara, o tratamento clínico não tem segurado 10, 15% da não perda segura. de peso. Então o paciente perde peso. É o que eu ainda falo, a bariátrica tem 30%. 30% de reganho. Assim, nas melhores estatísticas. Exatamente. Tá? Tem estatística aí de 50%. E ainda assim você vai falar, pô, mas se eu segurar 50%... Tá bom pra caramba. O cara que era obeso, que tinha comorbidade, exatamente. Cara, é muito bom. E, pô, os outros você ainda consegue ir lá buscar um resgate. E o que é importante, né? Então, isso, porque a gente tem 12%, e eu vou te falar, a maioria deles já tratamos de novo. Porque tem alguns que é aquela situação de tô comendo errado, né? Faz endoscopia, o estômago tá bonitinho, mas o cara foge igual na bariátrica. Põe ele na linha. O cara que dilata o estômago, a gente ressutura. A gente costura ele de novo. E ele não tá bravo com o doutor Eduardo. Sim. Porque desde o momento você falou, meu amigo, isso vai poder acontecer. O que você falou, esse cenário todo existe para você tratar sua obesidade. Não adianta você fazer nada se não abraçar a causa. Se achar que é uma mágica, né? Tem muito paciente que vem jogado de mágica. Total, né, total. E você tá falando, a gente fica falando, mas você sabe que eu falo muitas vezes no consultório, às vezes eu falo um pouco mais, que é para tentar pescar o paciente que veio empurrado. Né? Não é aquele que veio preparado. Ele veio empurrado. Quando o cara senta no que a mulher que mandou ele lá, ele nem quer olhar para sua cara. Exato. Né? Ele vem empurrado. Doutor, o que eu tô fazendo aqui? E aí, cara, Leandrão? E aí? Empurrado é complicado, porque ele não tá preparado, cara. Ele não quer mudar. Ele tá ali. Puta, eu vou fazer para vocês pararem de me encher. Mas a hora que você joga claro com ele, você não ganha ele. Muda total, né, Leandro? Muda. E quando você perde, eu já tive pacientes que foram lá, conversaram, e ele demorou mais de 1 ano para voltar. Exatamente, falar, isso acontece. Doutor, agora preparado. Eu entendi o que você me falou ano passado. Agora eu quero fazer. E aí o resultado dispara. Joga, né? Joga para sua psicóloga te dar o laudo, te uma avaliação positiva. Não, olha, você ainda não pode fazer, minha psicóloga acha que você não pode fazer. E tem os perfis, né? Deve ser mais ou menos para você. O consultório hoje, feminino, 70%. Que me procura. Não, 30% homem. A mulher tem esse lado um pouco da estética, da beleza. Isso depois você pode falar um pouquinho, que depois que opera pode ser um fator complicatório, né? E o homem, não, né? O homem, o meu cardiologista mandou, minha mulher não para de brigar comigo, fala que eu ronco demais. Então são perfis diferentes, mas você tem que entender e mostrar para eles o que vai ser o pós também. Eu acho que o homem, a gente acaba pegando ainda hoje
numa obesidade mais acentuada. Isso. Se você pegar a média de IMC, a média, né, do cara que chegou, é mais alto. Eu acho que o homem demora mais para Vou lá tomar atitude, né? cair a ficha. Talvez muitos deles tenham medo, eu vou parar de tomar cerveja, Isso, eu vou ter que parar o churrasco, né? E a mulher, ela tem uma vaidade maior. E aí eu acho um ponto fundamental, porque o que eu falo para elas, olha, cara, emagreceu, se você tiver que fazer plástica, faz. Você tem que ter autoestima. Isso aí, porque a autoestima é o melhor jeito de você não voltar a engordar. Exatamente. Agora, aquelas pessoas que fazem um procedimento e não têm autoestima, Isso. tipo, exatamente. sou magra E a grande diferença, Mudei você minha pega, vida? exatamente, e tanto na bariátrica, na endoscópica, ambas, a gente trabalha com uma linha de dieta muito pesada no início, né, André? Porque nesse momento que o paciente faz um procedimento, a fome do cara não existe. É trabalhar a fome com vontade de comer. Ele consegue seguir uma dieta, eu falo para ele, você vai seguir uma dieta extremamente restrita, por quê? Em um mês você perde 10% do seu peso. E a hora que a gente entrega isso pro paciente... É visual, né? É visual. Todo mundo comenta, o cara dorme melhor, o cara já vai trabalhar. E aí isso aqui alavanca o tratamento. Diferente, o que eu falo pro paciente, meu amigo, o que te vai te tratar é a dieta. Se você fizer a dieta do nutricionista, sem cirurgia, sem endoscopia, sem sutura, é o mesmo resultado. O duro é que você acorda, aí um amigo te chama para comer pão de queijo, aí no sábado tem a pizza, você não pode fugir da dieta. O procedimento tem até um lado que eu acho que é interessante, até do ponto de vista social, porque quando o cara tá falando que tá fazendo regime, os amigos apertam o cara... Quando ele fala para o amigo, não, é o seguinte, cara, eu costurei o estômago, eu tô aqui para me cuidar, eu não posso tomar minha cerveja e acabou. Então, esse lado, eu acho que dos procedimentos, o grande ganho do procedimento é ajudar o paciente a sair desse status que ele tá. Fala para ele, ó, você tá com 80, você tá mais perto dos 90, meu amigo. Do que né? de voltar para baixo, né? Então, é correr atrás para baixar esse peso. E aquela coisa, mesmo que você me convide, lá você vai lá, faz um procedimento, você me convida, vamos comer uma pizza, cara, você come um pedaço. E acabou. É para você comer a pizza inteira. E tá tudo bem. Isso que é legal, entendeu? Né? A gente que vê o pós do paciente fala, puta, Edu, como a gente comia desnecessariamente, né, cara? E eu tô feliz da vida aqui. Uma das coisas que eu brinco com eles, que muitas vezes quando você pergunta para um paciente que tá obeso, né, fala assim, qual é o restaurante que você mais gosta de ir e tal, a maioria deles é rodízio japonês ou rodízio de carne, né? Exato. Por quê? Você paga uma vez e come até dizer chega. Cara, depois você conversa com os caras e fala assim, e aí, que restaurante você gosta? Muda completamente, cara. Ele começa a ir nos restaurantes, pratinho pequenininho. Come melhor. Quero meu cartãozinho bariátrico, né, para ganhar o desconto, né? Pra ficar bem. Tá. Isso tem tudo. Então, acho que a gente tem que trabalhar o paciente, porque o ganho deles, a gente vê a felicidade dos caras, né? Doutor, eu tenho filho pequeno, eu não consigo brincar com meu filho, né? A gente vê o dia a dia das pessoas, que é o dia a dia nosso de tudo, né? Você sabe que tem um paciente nosso, cara, que ele fala assim, doutor, eu chorei porque eu conseguia baixar para amarrar meu tênis sozinho. Exatamente. Eu não conseguia. Exatamente. Teve uma campanha da sociedade, na época do Caetano Marquezine, nosso grande amigo, né? Manda um abraçaço para ele, que ele vai estar nos escutando com certeza. E foi ele um dos que abraçou a causa da endoscopia bariátrica, criou o núcleo de endoscopia bariátrica dentro da sociedade. Hoje a gente está com o presidente Nota 1000 também, né? Que tá nos apoiando o tempo todo. E aí... Não sei se você vai lembrar que eles fizeram vídeos curtinhos dessas situações do dia a dia do paciente. Entrando no ônibus, né? Sim. Amarrando o cadarço. O sonho do cara era isso, de acordar sem estar sufocado no meio da noite. Então, isso foi um negócio que eu tenho até hoje, que eu solto, porque é muito impactante. Porque são coisas mínimas do dia a dia que a gente não valoriza. Práticas, né? Absurdo. Né? A mulher tem um que é bem legal, né? Ela entra numa loja para comprar e ela sai com o vestido que ela queria, né? Ela muda do trocador de roupa com aquele vestido que ela queria. Então, a gente tem que buscar isso e mostrar. E outra coisa, né, Leandrão? Faz ultrassom, vem esteatose zero. Que a esteatose, a gordurinha no fígado seu desaparece, né? E os exames melhoram, né? Mesmo colesterol. Você chega pro paciente e fala assim, cara, não, minha pressão normal era 14. Você volta para 12, volta para 11. Quanto menor, melhor, né? A doença do fígado, que o pessoal chama, né, de NASH, muda, etc. Não importa. O que é gordura lá no seu fígado. Hoje é alto índice de transplante por gordura no fígado. A gente só pensa em transplante, fala assim, aquele alcoólatra, o pinguço da rua, né? Aquele esquece. Se hoje é obesidade. Caminha para cirrose, Caminha para cirrose. Então, o pessoal tem que se cuidar. Obesidade é uma coisa muito séria, é uma doença
que traz uma série de outras doenças, né? Você vê o paciente chegar, o que você toma de remédio? Tomo para diabetes, tomo para pressão, tomo para colesterol, tomo para dor no joelho. Eu falo, cara, em um mês, 10% do que você perde do peso, os cardiologistas podem falar melhor do que a gente, né? Vai melhorar os seus parâmetros cardiovasculares, que você vai jogar isso tudo no lixo, cara. Quantos deles são que fazem o procedimento e a gente já para ali na hora do procedimento e nem volta? Exatamente. Nem volta com o remédio. Fica um mês e fala, não vai precisar de nada disso. Então eu acho que a gente tem que manter, acho que essa parceria que eu consegui lá com vocês no hospital, eu sou eternamente grato. Eu conto, né? Pode contar essas histórias aqui para você, né, mestre? A gente viveu a pandemia, um momento que a gente precisava tratar a obesidade, porque, né? Tava ali, né? A obesidade era um fator de risco para quem... Não, mas eu sou obeso, eu tenho medo. Não, cara, temos que te operar. E eu consegui lá no São Genaro, abriu as portas para a gente fazer um monte de sutura e pacientes que se beneficiaram no sentido de emagrecer e não correr o risco da obesidade. Então hoje é um hospital que tem uma estrutura maravilhosa, né? Parabéns. E é bom demais trabalhar lá e levar meus pacientinhos para não cortar. Vamos lá suturar esse estômago desse paciente. E fala para mim uma coisa, então. Vamos para o outro lado. Pós-operatório de bariátrica. Isso. Pegamos o reganho. O que você pode fazer por eles? Porque eu não sei se vocês sabem, mas assim, o paciente chegou no meu consultório, falou assim, eu reganhei. A primeira coisa que eu falo, passa com o Greco lá, que não vão tentar resolver por endoscopia, porque tem muita coisinha para fazer, não tem? O reganho de peso virou uma coisa que é o que você falou, 12% já estamos falando de endoscópico, você 30% na bariátrica. Esse paciente, ele chega numa situação que existe o Leandro tentar fazer uma cirurgia revisional que sabe que pode ser catastrófico. Que é pior, é difícil. Tecnicamente, né, Leandro? Ela é mais arriscada. Eu acho que ali mais do que nunca, a endoscopia vai brilhar de uma maneira... que é o fundamental. Quando você manda o paciente para mim, que eu recebo lá, que recuperou o peso, ou o meu próprio paciente. Primeira coisa, ele vai ter que voltar... Com a nutricionista, com a psicóloga. Isso aí, Leandro. Equipe multidisciplinar. Bonitão, você reengordou? Lembra o que você deixou de fazer? Então é o seguinte, você vai voltar para a equipe múltipla, porque nós vamos te tratar, e você vai ter que fazer tudo de novo. Então, o que vai emagrecer ele novamente? É porque ele vai entrar num modo de nutrição e psicólogo. Aí a endoscopia hoje consegue ofertar para esses pacientes. Então a gente tem um tratamento menos invasivo para aquele paciente que tem o bypass. O bypass, né, para a gente explicar, é aquele que corta o estômago, corta o intestino e volta. Faz uma anastomose. Essa anastomose, essa ligação, com o tempo ela pode alargar, né, Leandro? Ela pode ficar grande. O cirurgião calibra ali para 10 milímetros, 12, 1 centímetro, 1 e pouco. Se ela aumenta para 2, 3 centímetros, a gente vai lá com o gás, procedimento endoscópico, super seguro, super tranquilo, joga o gás e essa anastomose fecha. Então a gente reduz esse espaço de novo e o paciente tem que voltar a tomar sopinha, comer bonitinho, etc. Ou a sutura. Então a sutura endoscópica ela pode ser efetiva no bypass e no próprio sleeve. O sleeve, que é aquele que corta o estômago uma parte fora, ele volta a dilatar, fica grandão, e a gente vai lá e costura. Então, quando você faz o paciente fazer uma sutura endoscópica no sleeve, então você que tem um sleeve reengordou, tem o que fazer por endoscopia. Você que tem um bypass reengordou, tem que fazer por endoscopia. Aí você costura e põe esse paciente em dieta. Então, em um mês, a mesma coisa. 10% do que o cara... Doutor, eu tinha 150 quilos... Fui para 70, estou agora com 90. Nós vamos te levar de novo para 70, por endoscopia. Então eu te agradeço, porque você realmente manda os pacientes de reganho e fala, vai lá para o Greco, eu prefiro do que te reoperar. Eu acho que nós não temos que ganhar aquilo que nós estávamos conversando. Nós não somos inimigos. Exatamente. Nós estamos trabalhando junto e você tem que ver o que é melhor para o paciente em cada momento, né? Exatamente. E eu acho fantástico. Eu acho que vai crescer cada vez mais o padrão endoscópico a ser atingido. A gente tem, a endoscopia hoje é uma realidade, assim como veio a videolaparoscopia e hoje veio a endoscopia. E eu falo, né, a endoscopia bariátrica, o balão tudo bem, é o endoscopista que põe, mas a sutura endoscópica, a gastroplastia, a sutura do Paut, a sutura do bypass, a gente pode fazer até tratar fístulas, então, né, complicações de bariátrica. Então, a endoscopia já ganhou o seu espaço. Eu falo, endoscópio é só um meio. A gente tem vários cirurgiões bariátricos, eu já te convidei, inclusive, mas você não tem tempo nem de operar os seus por laparoscopia, imagina endoscopia. Mas hoje a gente pega Caetano, a gente pega João Henrique Felício, a gente pega Marcelo Falcão.
O cara faz cirurgia bariátrica e também faz endoscopia, porque na verdade o endoscópio só te leva dentro do estômago. Na verdade, o problema deles é que eles não têm você entendeu? Como eu tenho você, muito obrigado. Lado, eu não preciso desse tipo isso aí, você me indica os endoscópios. Esse pessoal opera no interior, para fazer vezes fora daqui, eles têm que fazer, cara. Não tem, tem que se virar. Exatamente. Mas vai ser uma realidade, né? Aqui não, aqui a gente tem especialista. Maravilha. Eu fico até acanhado, você é maravilhoso, cara, espetacular. Então a endoscopia, ela é uma realidade, né? É uma coisa que deixou de ser o exame da gastrite. Com certeza. Então você parte, né? Hoje a gente faz ressecção de lesão, uma série de situações, tratamento diversos, tratamento de refluxo. Lá do começo, para tirar. Lesão precoce que você tira. Então hoje a endoscopia bariátrica, ela avança, tá partindo para os tratamentos no ponto de vista alguma coisa metabólica, né? Então buscando saídas para também mexer com esse lado metabólico do duodeno, do intestino. Então é o futuro. Mas uma coisa que é crescente na endoscopia muitas vezes é uns procedimentos meio... Ah, sim. Você vai ter. Você vai ter, né? A gente que o pessoal cria ali que... Você e eu, a gente participa não só da vida assistencial como um todo, mas você vive também esse mundo acadêmico e científico, você gosta. Vocês estão nos congressos, você participa do Instituto Castro, participa de eventos, você vai dar aula, vai assistir aula, e a gente vê que é quando tem aquela parte das tecnologias e inovações que também as pessoas, né, tem coisas mirabolantes que os caras querem tudo e que a gente sabe que não vai ter. Mas tudo é o primeiro momento, né? Eu acho que tudo tem uma ideia, aquela professor Pardal, e aí depois você sai dali, você vai aproveitar, às vezes algum detalhe, às vezes um negocinho aqui, um negocinho ali. E às vezes você tem a ideia, eu pude participar de elaboração de próteses bariátricas e tudo, fui até a Coreia com o Galvão para desenvolver essas próteses que hoje a gente tem aí para, né, tratamento de fístulas, etc. Acabou. Inclusive, o pessoal não sabe, mas aqui é um adendo muito importante. A causa de maior mortalidade da bariátrica era a fístula. A fístula, para quem não sabe, é a abertura do estômago, né? Nós grampeamos e, por diversas razões, esse grampo, esse ponto, ele não segura, ele abre e... Sem dúvida nenhuma, talvez dos anos 2000, talvez até 2010, 2011, talvez um pouco mais, a grande mortalidade era a fístula. Exatamente. E a fístula deixou de ser a grande mortalidade por causa da endoscopia. Exatamente. Por causa dos tratamentos endoscópicos. Exatamente. Assim, pegar uma fístula, endoscopista... Chama o endoscopista na hora, prótese ou vácuo hoje, qualquer alternativa, resolve. E a gente estava pondo isso, é importante, porque é o desenvolvimento. Eu fui até a Coreia e você senta na mesa, Leandro, é impressionante, né? Porque chega o médico lá, você conversa com o administrador, com o economista da empresa, sabe, financeiro, com o engenheiro, porque essas inovações em medicina não é simplesmente a ideia, isso tem que virar papel, alguém vai lá e fala, não, isso dá para ser feito. Pô, cara, isso dá para ser feito, mas o custo de você fazer isso é alto. Você não vai conseguir pôr isso em prática, não. Então, isso tudo é o desenvolvimento e aí acho que tem que continuar buscando isso. Hoje é quase que uma realidade a questão de magnetos, né? Então você criar essas ligações com ímãs e etc. E buscar inovação e acho que o mais fundamental, né? Isso tudo, né? A sutura começou lá e hoje vê quantos pacientes estão sendo beneficiados. Sem dúvida. Então é a busca de técnicas, é o que você falou, com o pé no chão, né? Tomar cuidado para não ser algo que tem uns que trazem algumas ideias que você vê e passa e o cara não pode se empolgar no ponto de ser uma verdade. E a partir do momento que vira, é você transformar isso numa realidade assim, né? O Galvão me ensinou, né, Leandrão? E eu como professor na faculdade, falo, pô, Greco, mas você ensinou quantos caras? Eu falo, puta, cara, já perdi a conta. Só no Brasil acho que mais de 120. O mundo, a gente vai para o Equador, né? A gente foi agora para os Estados Unidos ensinar o pessoal. A gente vai para toda semana, né? Vai para o Chile ensinar, porque acho que assim, né? Você tem o paciente, a técnica ela tem que ser segura. Acho que o primeiro ponto, né? Assim, a cirurgia que você faz, primeiro, é segura para o paciente? Ótimo. Tem resultado? Não adianta, né? Tem uma técnica super segura, só que não traz resultado nenhum para ninguém, né? E o terceiro ponto fundamental, além disso tudo, é que a gente possa ensinar e todo mundo fazer. Se só um cara faz, Leandro, para mim eu não confio, entendeu? Ah, só ele tem essa técnica. Só dá certo com ele. Só dá certo cara, na mão dele. E tem isso, né, cara? Tem os caras que, né, a minha técnica. Até hoje. Até hoje, cirurgiões que inventaram coisa. Cara, fala assim, não dá para reproduzir, né? Não dá para reproduzir. Então, a sutura endoscópica, a gastroplastia foi isso. Reproduz os caras que fazem com seriedade e aí você atinge mais pacientes, porque tem paciente para todo mundo, né, André? O que você falou, cara, tem paciente para todo mundo. O negócio é a gente ter técnicas
e movimentos que tragam toda hora com um lado positivo, uma mídia positiva, uma mídia social, uma mídia de televisão, o que você faz aqui, um podcast, para que chegue uma informação e o paciente busque um tratamento legal. Fala uma coisa para mim. Dentro da tua área e depois da bariátrica, você vê muita gente fazendo errado? Difícil. A sutura. Tem. Você vê muito nego fazendo de qualquer... Porque dá para fazer de qualquer jeito, né? Sim, sim. Eu acho que o que mata, às vezes, é aquilo que nós falamos do balão, o que mata, às vezes, é o fazer de qualquer Na sutura, jeito. ela é menor do que em outros. Por quê? O cara, para fazer a sutura, ele precisa hoje passar por um treinamento. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu amarrar muito pesado. Então, existe alguns... Tem aquele que quer ir sozinho, mas ele não consegue, entendeu? Ele ser autodidata na sutura é diferente do balão. O cara olha, assiste 2 vezes, é só colocar para dentro e encher. A sutura, ele tem que aprender a costurar dentro do estômago. Então, se ninguém ensinar, ele não consegue dar o primeiro passo. O que a gente procura fazer é ensinar pesado, eles passarem por cursos com a gente ou com médicos que estão hoje credenciados com as empresas. Nós vamos até ele. Então, eu vou até o Leandro, eu pego os seus pacientes, a gente opera junto e a gente mantém esse suporte por um período dele ter uma linha, uma curva de aprendizado aí de em torno de uns 20 casos. Acho que a gente faz isso para que ele faça uma coisa para que o método não se perca exatamente. Porque é um método caro hoje. E o que é caro é o fio, é o insumo. Então, hoje, uma sutura, você faz com cerca que a gente fala de 3, 4 fios. Né? Tem cara por aí que está querendo fazer, sabe aquela coisa? Eu uso 2 fiozinhos, 1 fiozinho. Então, aí fica meio mal feito, né? Fica mal feito, o resultado do cara começa a ser ruim, então esse é um problema. Mas esse cara, ainda como são poucos, ele acaba perdendo esse mercado dele. Mas o entorno maior, acho que isso é uma coisa bem legal, porque os médicos hoje que estão aqui no Brasil, a gente tem um grupo muito forte e muito coeso, no sentido que esses caras estão juntos com essa mesma filosofia, essa mesma cabeça e esse mesmo pensamento. Então, quem está sendo treinado tem que entrar meio que para esse clube do bolinha aí. Para fazer e ficar, a gente... Né, não quero ser dono da mão de ninguém, do consultório de ninguém, mas a gente insiste. Você tem que ter nutricionista, o cara tem que ir a psicóloga, tem que aprovar. Tem que ser uma bariátrica, né? Praticamente, assim. Tem que ter consultório, cara. Não é só ir lá no hospital. Você tem que aprender a... Porque o endoscopista, ele não tem consultório. O endoscopista puro, ele trabalha no hospital, faz exame para você, te entrega o paciente, você que resolve o que vai fazer. Agora, o endoscopista que quer trabalhar com obesidade, ele tem que montar uma clínica, ele tem que montar um consultório. E a sutura é isso. A gente não pode deixar com que a sutura caia, porque senão é resultado ruim, é complicação, é problema. E aí vai ser mal falada, vai cair. Aí aquele cirurgião bariátrico que já está batendo vai bater mais ainda. Mas aquele vê... Ensinar para o paciente que essa sutura, esse fio, ele vai sair com o tempo, o que fica é um estômago fibrosado, que precisa tomar cuidado. Então, começar a ensinar, a gente lá na faculdade tem uma residência médica, ensinar o próprio endoscopista, sabe, Leandro, que vai fazer a endoscopia de um paciente que foi operado, ele tem que aprender isso. Ele tem que saber o que ele vai falar. O cara tá super magrinho. Eu já recebi laudo de cara que falou, você perdeu toda a sua cirurgia. O cara liga chorando, ele chega no consultório e fala, peraí, cara. Você está com 70 quilos. O seu estômago ele não tem distensão. Ele não tem volume. É diferente. Então, às vezes o cara não sabe o que é um bypass, o que é um sleeve. Então, a gente precisa inspirar. Porque chega, né, para você, os laudos, você fala, que cirurgia é essa? E se for uma cirurgia que sai aí um pouco do que é o sleeve e o bypass, lascou. Aí, amigão, confunde totalmente. Então, o que a gente passa para os caras hoje em dia é para que descreve o que você está vendo. Se você não sabe um nome, talvez, né? Porque hoje o cara teve, você simplesmente descreve, porque a hora que o cirurgião pegar esse paciente, ele não pode ter um problema no colo dele, do sentido do cara passando informação errônea ou o cara costurando por aí errado. Então, isso não adianta. A gente tem que... É um custo alto. Hoje os convênios na bariátrica, né, Leandro, ainda você consegue, né, cercar o convênio em algumas situações. A endoscópica ainda não tem. Então o paciente... A endoscópica é totalmente particular. Totalmente particular. A gente faz as parcerias. Você vê alguma perspectiva de vir isso para o convênio? Eu acho... A médio prazo, sim. A curto prazo, eu acho que acredito que ainda não. Porque é um trâmite muito difícil, né? Essa burocracia de aprovação dentro da ANS. Você vê, tanto é que nós estamos tentando brigar para reduzir esse IMC há muito tempo, que a sociedade já mostrou para fazer acima dos 30. E então, o balão... de jeito nenhum. Veja, o balão existe no Brasil desde 2000. O balão é considerado estético pelos convênios. Exatamente. Então, 24 anos. Agora
que eles autorizaram para os obesos mórbidos. Então, o paciente tem IMC acima de 40, pré-op para cirurgia, o convênio cobre. Então, você faz, o convênio cobre tudo. Tá certo? Agora, os outros tipos de paciente e a sutura, não. Por quê? Tem que aprovar no rol da ANS. Depois tem que aprovar o convênio, começar a liberar. Eu acho que ainda vai demorar. E fala uma coisa para mim, você acha que ainda a principal barreira é o preço, é o custo dela? Sim. Porque eu tenho, assim, comigo, eu tenho quase certeza que se o dia que isso aqui cair... esquece. Ai, amigão, esquece. Nós não vamos mais conversar. O convênio, sim. Porque o que vai ter de gastroplastia endoscópica sendo realizada... Não tenha dúvida. Porque, você vai impedir a obesidade, né, cara? Não vamos pegar ali sei lá, no IMC, quando você começa? 27, 28? IMC de 27 até já 35 é o ideal, entendeu? Já bloqueia o cara de chegar. Ele não 27 precisa a 35. chegar lá Não. pra gente conseguir Não. começar realmente a intervir. Que é o que a gente tava falando. A gente já quer na bariátrica tentar trazer pro IMC mais baixo, porque é aquele entendimento. Você tem uma doença, quanto mais rápido a gente interferir, melhor. Exato, não tem doença na medicina que tratamento tardio é melhor que tratamento precoce. Exatamente. Então, hoje só não explodiu o número de casos, igual a bariátrica. Acho que no Brasil são 100 mil cirurgias bariátricas por ano, né? Por aí. Tem muita bariátrica. Tem então, muito serviço fazer. Então, são 10 mil, 12 mil casos por mês. Então, a endoscópica, o que barra é isso. Porque como é particular, é um procedimento de alto custo, então o paciente ele vem, ele procura, mas às vezes ele não vai ter essa condição. Então, isso é uma coisa. A hora que você falou, se você tem um convênio que vai estar participando desse processo, e é uma coisa a se pensar, né? Porque a gente vai poder beneficiar muito mais, né? Muito mais gente, né? Então você vai sair de um patamar de fazer hoje 20 casos, 25 casos mês para estar fazendo 30, 40, 50. E vai, viu? E vai. Eu tenho a impressão de que... Eu acho que falta... Eu não sei, parece que falta concorrência, talvez, para ter fio... São duas coisas importantes. São duas coisas assim, né? Hoje só existe uma empresa. Então essa empresa, ela tá ali, porque é um fio, né? Você faz cirurgia, o fio não custa nada. Só que esse fio custa uma fortuna. Por quê? Só ele que vende, ele quer vender, ele não precisa ter um número grande de vendas, porque o que ele está vendendo já é um suficiente para a empresa. Então, ao mesmo tempo, essa empresa hoje, ela foi comprada por uma grande empresa do mundo médico, que está com outros olhos até do ponto de vista. Então, a gente está tendo muito apoio dessa empresa nova nesse sentido, de começar a trabalhar essas situações de custo, de investimento de marketing, porque nunca houve muito esse apoio. Marketing é Clínica Eduardo Greco, Instituto Gastro correr atrás, né? Com certeza. As empresas não tinham muito esse approach de tentar, de buscar o paciente, programas de obesidade. Então essa empresa nova está buscando um pouco isso. E aí eu acho que com essa parceria nova, que a gente está vendo com muito bons olhos, eles chegaram com uma diferença. Eles estão vendo, é um produto novo ali, né, no portfólio dessa empresa, que é a sutura. E eles estão começando a batalhar por isso que é assim, trazer o paciente para esse grupo de médicos que hoje trabalha, ele sabe, né? Quem são os médicos hoje que são parceiros dele. Aprimorar os treinamentos. Então, nessa própria empresa já vai ter locais de treinamento a seco, sabe? De bonecos, etc., para que a gente aprimore esses médicos, treine para que a gente possa. E o futuro, eu acho que é a própria empresa tentar custear isso de uma maneira melhor. E se o convênio abraçar de alguma maneira, Leandro, aí você pode ser que aí vai estourar. Vai. Aí estourar. E fala uma coisa, nós falamos, e da cirurgia? Você vê muito erro da cirurgia bariátrica ou é só sensação minha? Nossa, isso. Mexe, meu amigo, a sensação que eu tenho é que tem gente sendo operado por quem não faz a menor ideia de como se faz uma bariátrica. A gente viveu, o que você falou, um momento que era pelo material, pelo grampeador e etc. Então você tinha muito a fístula, estenose, etc. Isso acho que partiu por uma situação de que endoscopistas já ajudando muito, os bariátricos, né, conseguindo melhorar também a técnica, etc, né, mestre? Mas a gente pega hoje, né, Leandro, eu trabalho com endoscopia bariátrica e sou referência para grandes grupos, sabe, a gente trabalha junto em hospitais grandes, mas infelizmente às vezes essa questão do volume, né, porque essa questão do convênio também, em algumas situações que o cara tem que fazer muito caso para ter aquele mesmo retorno, o convênio é os dois lados, né? Se aumenta muito o volume, mas se o cara perde a mão, essa sensação que você tem, infelizmente, acontece. Então a gente acaba tendo complicações que não deveriam existir e que a gente consegue ajudar por endoscopia, mas que acontece. Tá certo. E me fala mais uma coisa aqui. Como é que você vê, o que você acha que foi
é um final aquele balão que o pessoal tava fazendo? Agora o balão. Agora é maravilha. Isso aí é o seguinte, cara. Foi bom tocar porque eu comprei uma outra briga, eu adoro, né? Acho que o pessoal fala, joga pro Greco, que aí ele segura a peteca, entendeu? Né? Quando trouxeram o balão de engolir, cara, eu tive uma briga com meus amigos endoscopistas. Até racharam o grupo. Teve endoscopista que entrou numa onda de fazer videozinho contra o balão. Isso é um absurdo. Um balão novo, uma cápsula que não precisa de endoscopia. Que absurdo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. O que fizeram com a sutura, a cirurgia bariátrica indo contra, vocês estão querendo fazer contra... Presta atenção, tudo é importante. O balão vai agitar o mercado de novo. Ele tem a sua endoscopia, ele tem a sua indicação. Ele não precisa de uma endoscopia para ser colocado, mas ele precisa do endoscopista. Porque é o cara que cuida, é o cara que tem... Ele precisa da nutricionista, ele precisa de tudo isso tudo. Se você tiver uma complicação, se o paciente quiser tirar esse balão antes, que ele está passando mal, quem vai tirar? É o endoscopista. Então, para com essa briga. É um novo dispositivo. É igual, né? A gente tem a liraglutida, a semaglutida, o bypass, o sleeve, a sutura. Chegou o balão de engolir. Ele vai trazer, Leandro, 10, 12% de perda de peso. São 4 meses de tratamento. Então também tem o seu público. Aquele cara que morre de medo, nunca quis nenhum tratamento, você vai deixar de dar oportunidade para ele? Às vezes concorda? É o que ele precisa para dar aquela engatada, né? Exato. Pô, perdi, porra, legal, gostei de perder peso e agora eu... E um monte de paciente que assim, precisa perder só 10, 11 quilinhos e que a cirurgia não dá. A sutura também não dá. Um balão tradicional 6 meses é muita coisa pro cara. Esse dá. Então é não perder o doente. Assim como tiveram vários pacientes que vieram me procurar atrás desse balão por causa da mídia e do apoio, eu falei, não, cara, esse balão não serve pra você. Você tem que perder mais peso. É outra história, né? É outra história sua. Não adianta, doutor, o outro eu tenho medo e não vou colocar. Tudo bem, mas eu não vou te pôr esse, porque o resultado não vai ser legal. Então eu falei, é mais uma ferramenta. Quanto mais ferramentas a gente tiver que tem um resultado efetivo, a gente não tem que ser contra. A gente tem que ter no nosso portfólio e na hora você entender por paciente, ó, esse balão é legal. Então assim, eu tenho hoje... mais ou menos aí, desde que começou, no comecinho do ano, a gente fez 50 casos. Posso te falar, todos estão ótimos. Legal. Por quê? Eu estou selecionando, cara. Bem selecionado. Não é qualquer um que engole o balãozinho, entendeu? Muito bem selecionado. É a jovem, aquela que está precisando... Aquilo é... eu quero casar, doutor, preciso perder 10 quilinhos. Doutor, eu fazia ginástica, machuquei minha perna, 8 quilos não consigo perder. Teria opção, talvez, um tratamento medicamentoso, mas não, eu quero algo um pouco mais rápido. É o tratamento ideal. Então... para os meus endoscopistas aí, vamos parar com essa briga, isso é besteira. Olha, eu e o Leandro aqui juntos, bariátricos de mão dadas, e a gente tem que se ajudar. O que não pode é a mesma coisa, banalizar. Entendeu? E se você for ver a história da medicina, do tratamento da obesidade, é essa troca, né? Nós começamos lá atrás com o Xenical. Exato. Né? Era um remédio, não sei o quê, do Xenical foi para Femproporex, Butramina, que hoje... praticamente não se usa mais. Essas coisas loucas. E aí, de repente, já veio, sei lá, o Victosa, que hoje também não usa mais, vai pra Saxenda, já tá no Ozempic, já tá indo pra outro. Já tem o Munjarão aí, que todo mundo quer saber o que é. Né, não sei o quê. Essa história da troca, né, embora... Você vê como são as coisas. Eu acho, por exemplo, que o Ozempic está sendo banalizado. Muito demais. Grau absurdo. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Tem gente comprando Ozempic sem ir no querendo médico, milagre. Cara. Não, e sem ir no médico. Não, acabaram as canetas. Comprar o Ozempic sem nada. Meu filho faz tratamento de GH para crescimento. Não tinha caneta, porque a empresa não conseguia mais, porque eles só vendiam para fazer o Ozempic, cara. Porque ficou uma febre. Errado, né? Porque o cara gasta dinheiro, não sai para nada, né? Não, e sem orientação, sem nada, zero orientações. E eles acham que o que emagrece é aquele efeito de deixar nauseado. Nossa, eu emagreço aí sim, isso aqui funciona. Aí perdeu o efeito depois das 2 primeiras semanas. Aí fala assim, amigo, você tá tomando por quê? É o que você falou, é a indicação. É pouco peso que você precisa, etc, vai funcionar legal. Essas medicações, elas foram feitas para tratar o diabetes, não foram feitas para tratar a obesidade. É que como ela dá uma hipoglicemia em quem não é diabético, o cara tem mal-estar, passa mal, tem sensação de saciedade, para de se alimentar e vai ter um resultado. Funciona bem, por exemplo, você às vezes talvez precise, a gente tá com um balão, tá com uma sutura, vem naquele platô de perda de peso, você quer que o cara... upgrade, né? Você quer que o cara perde mais 5, 6, 7 quilinhos? Aí sim, nós vamos te tratar 3 meses com essa medicação, vai te dar upgrade, nós vamos parar de usar. Agora banalizou, né? O cara compra na farmácia, leva para casa, sai injetando. Não sabe dos riscos que tá passando. Pega a receita com o outro. Não pode. E vai naquela história de clique, vou dar 2, 3 cliques. Mais isso. 4, 5 Quantos cliques o senhor usa, né, doutor?
pra economizar. Não foi feito. Quer pra usar tratar ou não desse quer tratar? jeito. Vai no endócrino, né? Pô, Passa numa sem- endócrino legal, senta, E conversa, vê outra, onde você sem vai a dieta chegar. não tem resultado nenhum. Se Exatamente. você não se dispuser a fazer dieta, achar que é o remédio que vai resolver, que é balão, balão, que vai que é resolver, que é cirurgia que vai resolver. Eu falo pro meu paciente, cara, fala assim, ó, cirurgia é o seguinte, cara, isso aqui é uma ferramenta para te ajudar a manter a dieta. É isso aí. Porque se eu reduzir o tamanho do teu estômago, a chance de você manter uma dieta, manter um controle Perfeito, alimentar né? pro resto da sua vida, É isso. maior. É isso. Ponto. Só isso, acabou, não tem mais uma conversa. Por isso você tá lá, com o instituto cheio, a gente com a clínica cheia, porque a gente fala a verdade pro paciente e cuida e ele entender que não tem milagre, né? Não tem obesidade, cara. Não tem, né? Aquela história de cura de obesidade, uma doença que é comportamental. Agora, difícil. controlar o cara a gente consegue. É a hora que o cara abraça a causa e tá firme com a equipe, pô, aí é uma maravilha, né? A gente tem o resultado, aí o cara manda foto, tá todo mundo feliz. Acho que é estimular essa busca de uma coisa, um tratamento ideal para cada paciente. Perfeito, meu amigo. Olha, o papo tá excepcional. Já foi Você tem- embora o nosso tempo? Foi, mas você tem mais algum... Essa conversa, O que mais hein? você quer falar? Né, mestre? É bom demais. Não, é uma. O que mais tem hoje no Brasil? Nossa, mais você acho vê? que é isso, né, André? Acho que a gente chegou. Eu acho que a cirurgia bariátrica acho que é uma realidade. Né? A gente trabalha em conjunto, acho que os Eu acho que pacientes quando você fala cirurgia procuram. bariátrica, a cirurgia, a endoscopia, é o tratamento. É, né, então, meu amigo? Porque O tratamento é o hoje, junto, né? Para bariátrica. para as pessoas entenderem, o tratamento hoje da obesidade no Brasil é algo extremamente avançado, extremamente de ponta. Não tem país no mundo, não tem. Nós somos, né, na cirurgia, o Brasil é o exemplo, a mão do cirurgião. Eu brinco que eu vou ensinar médicos do mundo inteiro. A gente brinca mão de paca. E né, aí, cara? e aí você vê como Igual são... o brasileiro não tem. Ele tá falando da bariátrica, você imagina a endoscopia, porque ele e o Galvão saíram daqui para ensinar metade do mundo como é que faz a endoscopia. Mas tudo bem, vamos É isso deixar aí, lá. os dois, E aí? né? E aí eu acho que é as pessoas, o recado é as pessoas procurarem, sabe? Procurarem um médico sério, procurar um tratamento, porque a obesidade não pode deixar isso consumir os caras e levar para doença. Então, tem de tudo, né? A gente tem uma gama grande, a gente tem perspectivas futuras. Agora, pessoal, não caia em qualquer canto, não aplica a injeção sem saber por que você está aplicando. Né? Não vai querer fazer uma cirurgia se você tem que fazer por endoscopia. Não faça endoscópica se você tem perfil cirúrgico. Porque senão Não vai dar certo. não vai dar certo. E esteja preparado, né? Esteja preparado para fazer uma mudança na tua vida. Eu acho que o recado principal que o Dr. Greco passou, que é o que nós falamos sempre, procura um lugar que tem uma equipe, né? Exatamente. Tem que ter uma equipe, não existe um tratamento Tem que ter uma equipe, vai sem a perguntar. equipe, né? sem estar completo com a nutricionista, com a psicóloga, com o endócrino, com o cardio. Leandro, eu tive o pacientes. endoscopista, tem que Quando tá você todo opera, mundo né? lá, Eu opero em tal hospital, opero aqui no San Genaro. Como é que funciona? Quer ir lá? Paciente que vai, eu falo lá com a Ju, né? Ju, ó, Sim. vai 2 pacientes conhecer, os caras voltam porque o cara vê que é uma estrutura decente, equipe de anestesia lá que tá trabalhando com a gente, pode mandar um beijo, né? Para as meninas, são maravilhosas, sempre todo mundo de bom humor. A equipe, isso é importante também, né? A gente faz o procedimento no paciente, ele volta pro quarto, né? Quem vai cuidar dele lá no quarto tem que saber o que foi enfermagem, com feito, né? certeza. Então a enfermagem sabe a dieta que ele pode, o acompanhante, a medicação sabe que de ele cor precisa. salteado, ele não precisa nem a gente prescrever. A hora eles que já você tem a sabem, soma né? disso tudo, não tem como não ter sucesso. Não tem. Não tem. O sucesso está lá. Tá lá. Meu amigo, Maravilhoso. Obrigado. Prazerzaço te receber aqui. Bate-papo top. Sem igual. E eu fui, né? Mas vou até te pedir desculpa, né? Porque eu marquei o Leandro ficar atrás de mim lá no hospital. E aí, marca, aí vem viagem. Eu falei, Leandro, pelo amor. Eu falei, hoje eu não falho Esse é um de cara jeito nenhum. ocupado, né, cara? Esse é professor, Não, doutor, mas é a loucura do dia, né? Consultório, aperta, é filho com apresentação. Aí eu falei, não escapa, essa data tá marcada na agenda, não vai ter mais nada que me impeça desse bate-papo, que eu não vi a hora. Excelente. Mestre, nós vamos deixar para todos aqui as mídias do Dr. Greco, para todo Maravilha. mundo que quiser fazer pergunta. Show de bola. Se vocês Pode deixarem começar. bastante interação, eu vou tentar fazer ele voltar. Vocês já viram que ele é difícil, é um cara Não, mas vai ser um prazer. complicado, um profissional excelente, mas muito obrigado. Algum recado que você queira deixar para o Que graça. É isso aí, né? Tratar a obesidade com seriedade, procurar profissionais nesse gabarito e a gente, o que tiver à disposição, nós vamos estar ajudando. Forte abraço a todos. Obrigado a todos que estão nos vendo até agora. Quem quiser deixar interação, estamos aqui. E até logo, nós voltamos com o podcast. Bye, bye. Maravilha.